Romanos 10, 9. Eu fico imaginando quando São Paulo vai para Roma. Ele vai, vamos dizer assim, no ninho da perseguição, enfrentar as dificuldades romanas, o Império Romano, o poder romano. E ele começa um trabalho de falar de um novo rei, aonde o rei era Nero, e como é que ele teve a coragem. É isso que surpreende. Mas Paulo faz um trabalho muito bonito, dizendo no capítulo 10, vamos ver o versos 1 primeiro. Irmãos, olha como que ele anuncia. Acho que todo mundo já achou. Romanos 10, 1. Irmão, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem. Olha para o altar. Falar em salvação para quem está todo dia na igreja seria quase que uma afronta. Mas é o que Paulo está falando, porque ele via o povo dentro da igreja, dentro das sinagogas, mas ele não conseguia ver mudanças de vida. Ele não conseguia ver o concreto daquilo que se falava. Por isso ele é muito sério. Eu gosto da atitude de Paulo. Para vocês terem uma ideia, olha o que ele vai falar. Quando a gente vai compreendendo a Bíblia, a gente vai entrando dentro do sistema bíblico. E aí é o que dificulta, porque se você entra dentro do sistema bíblico, você fica diferente. As pessoas não vão te entender nunca. A primeira ideia que vai ter da gente é: você é um exagerado, você é louco, não é assim. Mas o que ele está dizendo? Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem. Paulo está dizendo, em outra palavra, que eles não estavam salvos. Amém? Eles não eram salvos. Mas isso é uma afronta para quem está todo dia na igreja. Para quem está todo dia falando de Deus. Não pode ser a nossa história também essa? Às vezes pode ser a nossa história, gente. E é isso que faz a gente refletir na palavra de Deus. Se você ter uma ideia, volta para trás, segura o 10, mas volte um pouquinho para trás, ali no capítulo 2 de Romanos. Bem pouquinho para trás, você vai encontrar o capítulo 2, o que ele começa a dizer: cólera de Deus contra os judeus. E ele diz, lá no versículo 17, Romanos 2,17, mas tu, que és chamado judeu, e te apoias na lei, e te glorias de teu Deus, tu que conhece a sua vontade, e instruído pela lei, sabe aquilatar a diferença das coisas. Está falando pelas pessoas do movimento. Tu que te ufanas de ser guia de cegos, luzeiro que estão nas trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade. Você que está à frente de um povo, isso é muito forte para mim, que prego, para todos os que estão na liderança. Por isso é um desafio muito grande ser um mensageiro de Deus, porque é exatamente o que está falando. Você está na frente,
está dizendo que é luz daqueles que estão nas trevas, está dizendo que é a lei para aqueles que são desentendidos da lei, está dizendo que é o amor por aqueles que ainda não o conhecem, e lá no versículo 21, tu que ensina aos outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furta. Amados, o que é furtar? Tem vários jeitos de furtar. Um furto é mão armada com ameaça. Outro furto é às escondidas quando ninguém vê. E um outro furto ainda é tirando do altar do Senhor e pondo no seu próprio bolso. Isso também é um furto. Tudo aquilo que é pego, que é enviado à comunidade, é enviado na igreja, para o movimento da igreja, e é desviado para bens comuns, isso é furto. Isso é roubo. E isto, ainda com uma propriedade mais cara. Outra coisa que é furto, é negar o dízimo. Estamos roubando Deus. E é isto que a Bíblia chama a atenção. E é isto que as pessoas que não têm o Espírito de Deus não conseguem entender. Ele entende que ele não pode cumprir a lei. Como São Paulo está dizendo aos magistrados, você que se apoia na lei, você que se diz luz para aqueles que estão nas trevas, você que se diz que vive segundo a lei, e no entanto, você está subornando. E isso, amados, é algo que a gente tem que referir muito. Porque a gente pode, sem perceber, estar fazendo isto. Se você é um funcionário, mas você tenta roubar o horário do teu patrão, isso é furto. Eu estar na igreja rezando e passando os outros para trás, é furto. Eu estar na igreja fazendo penitência e orando, mas não tendo caridade, é furto, é roubo. Isso tudo é um prejuízo tremendo. Versículo 21, tu que ensina aos outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que prega que não deve furtar, furta? Tu que dizes que não se deve adulterar e adultera? Tu que abomina os ídolos, pilha o seu templo? Tu que te gloria da lei e desonra a Deus pela transgressão da lei? Quando você nega o dízimo, você está transgredindo a lei, porque na lei é pagar dízimo segundo o costume. Os que administram e que não administrar certo o que é de Deus, estes também estariam denegrindo, estaria corrompendo. Então, irmãos e irmãs, o que é escrito é palavra viva. E isso não muda. O tempo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Então, quando a gente está vendo ali no capítulo 10, essa mensagem que Paulo está lhe dizendo, é realmente uma coisa muito bonita, que ele vai dizer 10:2. Pois lhe deu testemunho de que tem zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Está dizendo ao povo que está dentro da igreja, que está rezando, que está pregando, mas está fazendo isso mais por uma profissão, por um costume, por uma obrigação,
E os movimentos cristãos não é nenhuma obrigação. É uma doação por amor. No dia que você vai por obrigação, você está fazendo algo obrigado. E você não é obrigado a ir no céu. O céu é para quem quer. Mas Paulo está chamando eles de sem discernimento. E Paulo está tentando colocar sobre eles a meta certa para ir para o céu. Então é muito difícil a gente colocar uma vida em retidão para a eternidade, devido às dificuldades e o desconhecimento que a gente tem da experiência da ação do Espírito de Deus. Por isso o versículo 3 diz: desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É aquilo que se prega, né? Só pregar o amor, não denuncia o pecado, não fala contra o adultério, não fala contra nenhum tipo de pecado. Vamos só pregar o amor, porque Deus é amor e ponto. Está todo mundo salvo. É o que Paulo está vendo nas comunidades. Olha bem a leitura, o que ela escreve. Perceba isso. Desconhecendo a justiça de Deus. E o que é pior, achando que está com Deus. Achando que está fazendo tudo certo, quando não está fazendo certo. E procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O que é uma coisa justa? É aquilo que não cede nem para um lado, nem para o outro. É justo. Então, justo é justo. 4. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Não necessita de lei para o justo. A lei é para o injusto. O justo não precisa de lei. Ele já está fazendo certo quando que a lei vai aborrecer. Mas os injustos precisam da lei. Então, o que Jesus veio fazer? Por um fim na lei do pecado. Por um fim na lei da injustiça. Na tua concepção, em tudo que você conhece de religião, movimento, igreja, etc. Foi justo o que fizeram com Jesus Cristo? O que vocês acham? Foi justo ou não? Estou perguntando. O que eles fizeram para Jesus foi uma injustiça? Claro que foi uma injustiça. Mas Jesus pregou a justiça. E eles então não acharam certo fazer o certo. Por que eles não aceitaram Jesus? Porque eles falavam de uma lei e não viviam ela. Você quer ver só como que a coisa é séria? Abra a Bíblia. Por isso você tem que estudar a Bíblia, senão não adianta. Pegue comigo Lucas, ou melhor, Mateus. Se eu não me engano, ali pelo capítulo 20 alguma coisa. Deixa eu achá-lo aqui. É capítulo 23. Era o jeito que os que se diziam justos viviam. E quando a gente lê a Bíblia, a ideia da gente é ir lá naquele tempo. Eu já sou diferente. Eu leio a Bíblia falando comigo.
Eu não estou lendo a Bíblia pensando lá em Moisés, em Abraão, em Jacó. Não. Eu leio a Bíblia falando para mim. O que eu leio na Bíblia está falando para mim, pois eu estou em contato com a palavra. E a palavra está formando espírito em mim. Porque a palavra é verbo. Mas eu sou carne. E o verbo tem que se fazer carne. E quando o verbo da justiça fizer carne, então eu não vou viver mais segundo a carne. Eu vou viver segundo o Espírito, porque o Espírito mortifica a obra da carne. Amados, no capítulo 23, e no versículo, até o versículo 8, é a conversa dos fariseus com Jesus. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem. Jesus está dando aqui voto de obediência. Mas não façais como eles. Enquanto você é obrigado a trabalhar de domingo, porque teu patrão exige, você trabalha. Mas no dia que você for o patrão, não faça como eles. Se, enquanto você é submisso, você tem que obedecer, porque isso é a lei de Cristo para o mundo. Mas a partir do momento que você sai da submissão de uma lei, você passa a ser a lei. Até que você é solteiro, você está sob a responsabilidade do seu pai e necessita observar o que seu pai te ordena. Mas quando você se casa, você passa a ser o pai. Então você tem que viver segundo a lei de Cristo e não segundo a lei que teu pai viveu, se ele não foi cumpridor da lei de Cristo. A Bíblia dá uma catequese tremenda. Enquanto você é esposa, mulher do seu marido, você tem que estar submissa a ele e orar para que Deus levante ele da vida errada que ele está. Isso é um compromisso muito pesado, muito duro. Porém, irmã, no dia que você for a cabeça, que ficou viúva, então você não vai fazer o que teu marido fazia se ele fizer coisa errada. Então a Bíblia ensina com detalhe a vida. Pois dizem e não fazem. É que São Paulo estava brigando com os romanos por isso. Que mandava amar, mas eles odeiam. Você não vê que está cheio disso dentro dos movimentos? Que fala de amor, mas odeia. Eu levei essa vida há 10 anos. Eu tinha 8 inimigos na Água da Areia. Que eu não podia nem ouvir falar. Mas todo domingo eu estava ali com um paletózinho, lá era canarinho. Canarinho é opa amarelinha e garça é opinha branca. Minha opa eu tenho até hoje no meu guarda-roupa. Não entra nem no braço aqui mais, mas está aí guardadinha. Eu colocava ela e falava para as pessoas amar. Mas eu odiava. Saía da igreja e ia fazer briga. Chutar a canela dos outros no campo, judiar de bêbado, mas domingo eu estava dentro da igreja. Diga assim, olha o juiz do camilote, fala. E é o que você vê hoje quase que em todo lugar. Uma hipocrisia terrível. Amados, olha o que eles faziam. E olha o que nós fazemos.
Porque fica hablando a Bíblia dizer o que os fariseus e os saduceus, os escribas faziam. A gente tira o corpinho do lado. Mas você não lê a Bíblia como Deus falando para os fariseus. Dá um tapinha no irmão, diga, é para você essa palavra. Fala aí. Diga para o Camilote, é para você, Camilote. Amados, atam fardos pesados, esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem mover sequer com o dedo. É o patrãozinho. É o patrãozinho que senta lá no sofá e quer tudo na boca. Ou que está trabalhando, pega ela para mim, busca ela para mim, faz isso aqui para mim. Hoje eu quase choro quando eu tenho que fazer isso, porque eu não tenho mais braço para erguer quase mais nada. Então eu dependo, e é muito difícil depender. E depender de quem tem coragem é uma delícia, mas depender de gente mole é um sofrimento. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Então a gente tem que entender que nós estamos num mundo assim. E para que a gente vá consertando, tem que ir mudando de vida. Dá um tapinha no do lado, digo, se é aproveitador, vizinho, pergunta aí. Você quer tudo na boca? E o que é? Grife o versículo 5, porque isso não está falando, não é para fariseu não. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isto trazem largas faixas e longas franjas com seus mantos. Gosta dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudado nas praças públicas e de ser chamado Rabi pelos homens. Misericórdia. A tentação de dizer, eu que fiz, eu que mando. Você obedece ou cai fora. Queridos irmãos, queridas irmãs. Versículo 8. Mas vós não vos façais chamar por Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. Então essa mania de grandeza, é meu, eu faço, eu desfaço. Quanta gente tem loucura para dizer, é meu, tenho isso, tenho aquilo. Diga misericórdia. E a Bíblia agora fala uma coisa que você tem que entender, porque senão você se embanana. E a ninguém chamei de pais sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Quando a pessoa era subordinada, e o poder do império é que mandava, tinha, segundo a lei e cultura, ser respeitado como um pai. Então eles diziam, é meu pai, é meu pai. Quando na verdade não tinha uma característica paterna de pai. Então, não chame ninguém de pai. Chame pelo nome ou chame o que ele é, mas não pai, porque pai tem um peso maior. Pai tem a finalidade de se tornar amor. Por isso, pai é o que realmente é feito para amar. Então, quem é um pai que merece esse título é o vosso Pai que estás no céu. Versos 10. Nem vos façais chamar de mestre, porque só tendes o mestre, Cristo. Eu fico pensando, mas Cristo mexeu, Cristo tem coragem. O povo odiava o homem. E não dá impressão para aqueles que não conhecem que Cristo está se esnobando? Só Ele que sabe, só Ele que é o poder, só Ele que é o Senhor.
Mas acontece que ele era. Acontece que ele é. Ele é. Ele faz. Ele fez. Ele fará. Não tem jeito, com o homem não tem jeito. Ele fala para o morto, levanta e anda, o cara levanta e anda e está morto. Ele é o que é, diga glória a Deus. Então ele está falando o que ele é. Ele não está inventando. Mas para isso, ele começou a decepar a lei. Para começar, olha o lugar que ele escolhe para ser gerado. Numa família humilde, numa família simples. O que era um tecelão? Sabe lá o que era fazer tenda ou rede? Ou costurar com agulha, amarrado num pauzinho? Quanto tempo essa gente se demorava para tecer lá uma veste, uma roupa, uma coberta, sei lá o que se faziam? E ainda pagaram um imposto terrível, que todos vocês sabem, que tanto Mateus como Zaqueu exploravam o povo com imposto de sangrar. Então uma família que mal tinha para comer, mas naquela família humilde, tinha uma virgem prometida em voto com José. Ali que ele vai. Ele não podia achar uma pessoa nobre, de alto nível. Não, ali. E morar nas cabaninhas de Nazaré. E daqui para ali, dali para aqui, foi a luta. Então ele nasce numa situação paupérrima. Qual o ser humano que nasce numa mangueira de boi, gente? Por mais pobre que fosse. Mas foi lá que ele nasceu. Então, cadê a ideia da nobreza? Cadê a ideia do poderoso, do famoso? Quebrou todo o rito da lei. E o diabo ficou louco com isso. Chegou a propor riqueza. Chegou a propor status. Olha aí, ó. Tudo que você vê aqui é meu. Eu dou para quem eu quero. Tira essa ideia de querer salvar esse povo. Esse povo está tudo no pecado. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Jesus, você não tem onde morar. Gente, a Bíblia não escreve essas coisas. Mas entre em profunda adoração para você ver se o Espírito não fala tudo isso para você. Entre em profunda adoração. Vai passando um filme assim na gente. E a ideia que a gente tem é a ideia que os filmes apresentam. O filme apresenta aquela cobra enorme. Ou quando não, aquele bicho de chifre, de rabo. Mas o diabo não é assim não. Isso ele é uma coreografia que se descreve do tormento que ele é. O diabo é aquilo que você vê quando você está perturbado. O que você vê? Nada. Você só sente um aperto no coração, uma revolta, uma vontade de vingança, uma vontade de quebrar, de falar mal, ficar no nervo terrível, de abandonar tudo. Porque imagine se você nessa situação de nervo e de angústia, você vê se realmente aquele bicho de chifre soltando fogo pelos olhos, na hora você converteria, corria numa confissão, num Santíssimo, e ele não é louco. Porque a Bíblia diz que seu aspecto aterrorizava e aterroriza os seres vivos. Então ele nunca aparece como demônio. Você nunca vai ver ele como um demônio. Você vai ver isto no ato das pessoas. Na malícia das pessoas. Queridos irmãos e irmãs. Então foi isso que ele se apresentou.
e se apresentou a Jesus em espírito, falando no íntimo de Deus. Você está com muita fome, você está fraco. Você está vendo que ninguém concorda com a sua ideia. Você não vai conseguir. Todo o sinédrio, os sacerdotes, aqueles que sentam nas primeiras cadeiras, aqueles que têm faixas longas, são os rabinos, são os poderes dessa terra. Eles estão vinculados com o sistema econômico e com o sistema político. Quando que você vai vencer? Eu te faço uma proposta, Jesus. Desista dessa ideia, vá. Você sabe que o mundo é meu. E tudo que está no mundo é meu. Eu posso te dar tudo, te colocar como o meu chefe. E você vai ter muita riqueza, muita fama. Você pensa que foi 2 palavrinhas, igual você acha escrito aqui na Bíblia? A Bíblia diz que nem tudo foi escrito. Isso foi uma tentação horrenda. Aquela que você sente quando deu um problema dentro de casa, no trabalho, no serviço, a conta que não recebeu. Uma doença que nunca desaparece, uma dor nesse corpo que às vezes você anda se manquitolando para tudo que é lado. E aquela tentação, você não vai sarar. Não adianta, você rezou tanto, Deus te abandonou, por que você vai ficar aí perdendo tempo? Não vai na onda não, pode largar, não precisa rezar muito mais não, tá bom, você já está velho, essa palavra me ferve dia e noite na cabeça, você já está meio velho, você não vai aguentar, para com isso é loucura. Programa seus encontros, não precisa correr tanto assim não, você não vai salvar o mundo. O bicho é tentador, diga, está amarrado em nome de Jesus. Quantíssima vez eu escutei da minha afinada, escolha, Joãozinho, ou essa missão ou eu, porque se você for nesse encontro, quando você voltar a casa vai estar vazia. Foram muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E falando isso agora que você venceu, amado, é uma coisa, isso já ficou lá para trás, você venceu, ponto. E quem está ainda no meio da guerra, ou começando uma guerra, e às vezes vem com palavrinha assim convincente. Meu amor, você podia deixar de hoje, né? Porque você sabe, né? Você tem família também, né? Olha, teus filhos como tá, eles já estão com carência do pai, porque você fica só atrás de negócio de rezar. Nós temos família também. Inclusive, eu estava até conversando com o padre a esse respeito. O padre disse que isso é loucura, que a família em primeiro lugar. O que a Bíblia diz? Quem amar mais. Isso não é loucura? O que vocês acham? É loucura ou não é loucura? É mais do que loucura. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu enfrentei tudo isso. Sobrinho que chorava, aqueles festão. Vem, tio. Eu queria muito ir, mas infelizmente eu tenho missão. Mas tio, não pode largar? Pode. Tudo é permitido. Termine. Tão bom de Bíblia. Diga, somos palavra viva. Querido irmãos, não é fácil. Se não é fácil para vocês, imagina para mim. Esse camelote que inventa tudo isso. Camelote. Queridos irmãos, é o que os fariseus faziam, é o que Jesus pregou, é o que Paulo continuou pregando depois de Jesus. É uma Bíblia viva.
Aqui agora, a partir... Aqui, vamos dar uma olhadinha no versículo 10. Nem vos façais chamar de mestre, porque só tende um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Por isso existe essa palavra servo. Amados, aquele que se julgar o maior, segundo a lei de Cristo e não a lei dos homens, tem que ser chamado de servo. É o que vai servir. 12. Aquele que se exaltar, termine. E aquele que se humilhar, porque o povo cai de pau em cima. É minhas experiências. Amados, amadas, como é difícil você vencer o que é chamado de prova, é a aprovação. Mas a Bíblia ensina claramente, acho que se não me engano, está no Salmo, deixa eu ver aqui, deve ser 13 por ali afora, ou 33, deixa eu ver se eu acho aqui, o livro dos Salmos, uma passagem muito bonita, que a gente deve estudá-lo sempre, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver se eu acho aqui onde está. Se eu não achar, vocês me ajudem. Falar o quê? Eu vou fazer agora igual o rei. Vocês têm que adivinhar meu sonho. Eu acho que é 30 e alguma coisa. Só um minutinho lá. Se eu não achar, eu peço auxílio. Amém? Não, não é. Deixa eu ver. Oh, Jesus, tem hora que dá um branco. Vou pedir auxílios aos universitários. Se alguém vai saber. Como? Olha, deixa eu ver, né? Será que você está bom assim? Jesus. Não seria isso. Quem ajuda aí? Não, mas onde que... Mas Deus, como sumiu? O texto é: se a prova viesse dos de fora. Ajude. Nossa, deu um branco. Se não achar em Salmo, nós vamos tentar achar em Miqueias. Quem achou? 40, Salmo 40. É isso, comadre? Até o próprio amigo. Não sei se é isso. Exato. Não, está errado, comadre. É o 54, 13. 54, 13. Diga glória a Deus. Vocês estão fazendo um testezinho de purgatório? Diga para o do lado, calor é psicológico, irmão. Lá não vai ter ventiladorzinho nem arzinho, não. Vamos fazer um teste aqui. Amém? Tem gente que já está assim. Acharam? 55? Leiamos. 54, 13. Se o ultraje viesse de um inimigo, eu o teria suportado. Vamos repetir o 13, bem bonito. Se o ultraje viesse de um inimigo, eu o teria suportado. Se a agressão partisse de quem me odeia, dele me esconderia. Mas eras tu, meu companheiro, meu íntimo amigo, com quem me entretinha em doces colóquios, com quem
por entre a multidão, íamos à casa de Deus. Diga misericórdia. Diga aleluia. Amados e amadas, vamos sofrer um pouquinho. Vamos pegar Miqueias e vejam como que a palavra de Deus, ela é maravilhosa para nos ensinar. Você vai ver a mesma condição que fala Daniel, que aliás que fala o Salmo. Ele começa dizendo no capítulo 7, Miqueias capítulo 7. Na minha Bíblia, 1254. 1254, na minha Bíblia. Em Miqueias, no capítulo 7, começa a dizer assim, uma coisa muito importante. Ai de mim, porque sou como quem restolha fruto no verão, como quem respiga depois da vindima. Não há sequer um cacho para comer, nenhum desses figos tem porões que tanto gostaria. Ele está fazendo uma comparação. Depois de tanta luta, de tanto ensino, o profeta compara o trabalho dele como aquele que sai catando o resto do milho que sobra da colhedeira, o resto, enfim, respigando, catando a espiga que cai. Ele está comparando isso. No versos 3 ele diz, suas mãos estão prontas para o mal. O príncipe exige um presente. O juiz cobra as suas sentenças. O grande manifesta abertamente suas cobiças. Todos tramam suas intrigas. Essa é a luta para viver numa missão junto com Deus. Versículo 4. O melhor dentre eles é como silvedo, ou seja, silvedo é uma planta além de amarga e espinhosa, que se ela relar, ela te sangra, ela te fere. Então, o melhor, o que se diz mais bom é como o espinho. O mais íntegro como uma sebe de espinho. No dia anunciado por teus vigias, vem o castigo. Eles serão completamente destruídos. Não confieis em colega, não conteis com amigo, nem mesmo com aquela que dorme contigo. Espera. Tem que entender a Bíblia. Em que situação está o que você chama de amigo? Ele é um amigo? Se ele for, conte com ele. Mas o que a Bíblia define com amigo? O que é cristão? O que é cristão segundo a Bíblia? É aquele que vive 13 de 1 Coríntios. O que 1 Coríntios 13 diz? Quem se lembra? Um cada vez. O amor não julga, não condena, não fala mal, não busca o seu próprio interesse, e papapá, o amor tudo espera, tudo suporta. Blá, 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 blá. Então esse é amigo. Diga para o do lado, você tem amigo, irmão? Você tem amiga, irmã? Diga aí. Quando o amigo é verdadeiro, você sente aqui dentro. Mas quando o amigo é falsinho, interesseiro, isso aqui é que funciona. Se aqui estiver limpo, o resto tudo é limpo. A Bíblia diz, lá no final do dia 21 de Apocalipse, ou de 20 de Apocalipse, que o justo é cada vez mais justo. O injusto, para ele nada é justo. Então, queridos irmãos,
Nós estamos tendo uma catequese hoje aqui, diga glória a Deus. Era para você estar com uma caneta marcando tudo. Teve gente que nem o questionário fez ainda. E o último dia de entrega é amanhã. Se não entregou, não entregue mais, porque não vai pegar mais. E você não vai dever para a comunidade. Você vai dever para Jesus, porque neste lugar você fez um voto de cumprir. E não cumprindo um voto depois de jurado, meu irmão. Lê 30 do livro dos Números. Lê 5 de Eclesiastes. Lê 18 de Provérbio. A Bíblia é uma escola, é uma faculdade. Dá um tapinha no irmão, diga que você tem que ler Bíblia, bendito. O diabo não deixa você ler Bíblia, você obedece ele. Não é fácil. Amados, não confieis em colega, nem conteis com amigo, nem mesmo com aqueles que dormem contigo. Se eu generalizar, então vou chutar todos meus colegas. Mas você tem que entender que colega é uma coisa e amigo é outra. É como carência afetiva e amor. As pessoas trocam a carência afetiva por amor. Compensação de carência afetiva. E a carência, ela quer estar perto, ela quer dominar, ela quer mandar. E a carência prende, é meu. Não quero você em tal lugar, não quero você conversando com a fulana, não quero conversando com a cicrana. Não permito que outro entre no ministério junto com você. Eu não permito. Faz assim. Tem um seriado que diz assim, quando chama o coração, eu amo aquela... Seriado, é seriado que fala? Como é que chama? Mas eu amo. Que bom que é aquele, que coisa bonita, que lição de vida aquela menina dá, a Elizabeth. E quando ela estressa, ela faz, Amém? Mas aquela menina é um gênio. Meu Deus, tudo que ela pega prospera, mas ela sempre está em sofrimento. Pessoa que ela mais amou de paixão acaba morrendo. Mas, gente, é o Salmo 72 em vida. É o Salmo 72 em vida. Fica ali por irmão. Você conhece o Salmo 72, irmão? Não vai pegar não precisa pegar. Gente, como nós temos preguiça de ler Bíblia, né? Se eu deitar sem ler a Bíblia, a mesma coisa é deitar sem tomar banho. Meu corpo pinica se eu não ler a Bíblia. Porque é bom demais, Diga para o irmão, ler Bíblia é bom demais. E o argumento é esse. Eu não entendo. E por quem não entende, não lê. E por quem não lê, não entende. E onde está pondo a tua faculdade? Estudou tantos anos. Usa dessa capacidade dos teus estudos para ler a palavra. Amigos, nós estamos estudando o que Jesus nos ensina como destruindo as obras da carne, como combatendo a lei humana, implantando a lei do amor. Olha o que ele diz no versículo 5. Não confieis em colega, não conteis com amigo, nem mesmo com aqueles que dormem contigo. Guarda-te de abrir a boca. Tem muita coisa dentro de casa que se você ficar calado, você vai falar muito mais do que você ficar brigando e discutindo. Não tem palavra mais poderosa do que o silêncio.
Mas quem suporta esse cutuco, essa vontade de falar, essa vontade de falar, essa vontade de falar, essa vontade de falar. E se eu não falar, eu morro. Aí o diabo ensina, desabafa, mete o pé na lata, joga para fora. Você vai em certos cursos por aí, certos cursos diz assim, você tem que gritar, pular, jogar para fora e dar a volta por cima. Você ouve algumas músicas ali que vai dizer assim, se você foi traído, arruma outro mocinho e vai deitar com ele, porque o amor se cura com outro amor. Eles não falam, um diabo se cura com outro diabo. E esse Jesus que vai morrer na cruz dele lá, porque aqui é mundo, aqui é deitar e rolar e acabou. Digo para você, está escutando, bendito? E aí é um brigueiro do diabo por causa de herança, por causa de terra, por causa disso, por causa daquilo. O que vai levar? Dá uma olhadinha quando você estiver num velório. Vê o que tem dentro daquele caixão. Diga misericórdia. Diga um ser gelado. E eu não gostaria daquelas florzinhas me afogando, não. Pode pôr bombom, doce de leite, pé de moleque, bala de rico. Ao menos dá outra visão, quebra um pouco esse ritmo de 500 milhões de anos, só flor, só flor, só flor, só flor. Daquelas florzinhas fedidas que vai misturando com o fedor do defunto. Na escatologia, na teologia, tem uma preparação aí que é assim agora. Bons e ternos no velório, não é com dor e tristeza. Mas claro, minha comadre, quero que rebenta a pipoca, faz aquele quentão que a senhora sabe fazer, mas sem pinga, e quentão sem pinga, e doce de abóbora, chocolate, põe um telão do Camelote pregando ali, e cantando, e deixa o pau quebrar, e festa. No meu? Se não incomodar de comer doce de defunto, pode pegar. Pode. Só avisa, é doce de defunto. Diga glória a Deus. Não tem problema não. E eu vou dizer, até depois de morto eu fui doce. Amém? Diga aleluia. E lembrei de um sonho que eu tive com a baixinha. Ela chegou. Oi, mas você tá bonita. Cabelinho curto, branquinho, uma roupa branquinha que até doía. Tô sabendo tudo, hein, Joãozinho? Sabendo o que é? Tô sabendo tudo. Com o dedinho assim. Eu sei que você está rodeando de novo. Falei, mas escuta, você não está morta? Estou morta, mas estou vendo tudo. Disse, misericórdia. Quem que vai encarar? Amém. Versículo 8. Porque o filho trata seu pai de louco. Você já escutou isso alguma vez? A filha levanta-se contra sua mãe. A nora contra sua sogra. Termine. E os inimigos são os da sua própria casa. Diga misericórdia. Diga assim, fala alguma coisa de conforto, Camilote, vai. Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor. Deixa o povo falar, deixa criticar. Nós já lemos que os primeiros serão os últimos serão, aliás, humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado.
Diga para o irmão, se você aguentar, você está na bênção. Diga. Olha que o profeta está dizendo: eu, porém, volto meus olhos para o Senhor. Ponho minha esperança no Deus de minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Diga para o irmão, Deus está ouvindo e vendo tudo, vizinho. Então faça certo para dar certo. 8. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Se estou caída, levantar-me-ei. Se estou sentada nas trevas, o Senhor será a minha luz. Digo obrigado, Senhor. Eu quero que vocês entendam isto. Quando se lê 24 de Mateus, ele vai falar que o sol vai desintegrar, a lua não vai dar claridade, e as trevas cobrirá o abismo. Mas a Bíblia está dizendo que se você não deixar se fracassar por tudo que acabou de ouvir, pelas perseguições, pelo problema da família, a coisa vem muito pesada. Você está dizendo, eu estou sentado nas trevas, o Senhor será minha luz. Então ele vai vir ao teu e ao meu, ao nosso encontro, para aqueles que seguir. Versos 9, suportarei a cólera do Senhor, porque tenho pecado contra ele, até que ele tome em suas mãos a minha causa, e deponha em meu favor, até que me conduza para a luz, e que eu contemple a sua justiça. Leiam comigo, minha amiga verá isso, e ficará coberta de vergonha, ela que me dizia, onde está o Senhor teu Deus? Meus olhos a contemplarão, quando for pisada aos pés, como a lama das ruas. Diga misericórdia. Ô gente, vocês estão entendendo? Vale a pena sofrer pelo reino. Vale a pena ser humilhado. Vale a pena ser criticado, porque você está vendo Deus dizer que aquela que te perseguiu, que te humilhou, que te chamou de bobo, que riu na tua cara, você só fica rezando, você nem se arruma direito, fica aí, é muito certinho, e perde o sentido da vida. No dia que Deus agir, você vai ver aonde essas criaturas estão. Essas que dizem, o que adianta? Por que rezar tanto? Por que fica dizer isso? Você está me trocando por essa missão. Amados, isso vai ficar caro. E quer ver? Nós estamos estudando, amados, o quanto Deus quer a nossa mudança de vida. O quanto Deus quer preparar. Mas você recebendo essa instrução, não vá brigar com ninguém lá em casa. Não vá discutir. Não vai obrigar a trazer ninguém na igreja. Não vai fazer isto, não faça. Porque ninguém vai ao Pai se Cristo não atrair. Então não queira trazer a tua mulher. Não queira trazer teu marido. Não queira trazer teu pai e tua mãe. Não queira trazer eles, porque eles não querem. E a Bíblia é muito clara em dizer, quem quiser, eles não querem, mas você quer. Diga, eu quero, Senhor. Tanto quero como eu venho, e eu vou enfrentar o que tiver de enfrentar. Diga isso. Se eu tiver que decidir meu casamento e minha missão, eu fico na missão. Ah, não escutei um glória agora. Porque por mais de 1000 vezes eu escutei isso. Por mais de 1000 vezes. Você escolha. E eu escolhi. E se eu fico sem a missão, eu duvido que ela estaria no céu hoje. Porque nas últimas horas dela foram através desta alma que Deus usou para tirar ela da mão dos malditos que lutou a vida inteira usando ela para me destruir. A ponto de ir na minha casa e dizer,
Com ele eu não posso. Mas eu acabo com você através dela. E disse abertamente, e não vá hoje naquela capela porque eu vou te arrebentar. Isso na pessoa de uma senhora chamada Lourdes. Eu acho que até contei um pouco as histórias desta mulher. Misericórdia, que luta, que luta. Amados, e eu fui na capela. 3 curiangos atravessou a Francisquinha. A Francisquinha era uma motinha 82 que a comunidade me deu para me evangelizar. E aquele escuro lá nas gabirovas de baixo. Ou melhor, na gabirova de cima. O nome daquele bairro era Furabucho. Porque tinha um sitiante lá que ele fazia todo sábado um baile e tadinho, ele sobrevivia daquele baile. Então, ele cobrava uma importância para entrar lá no salão, amontava um boteco com cerveja, pinga, coxinha, aquela história que o povo gosta. O que ele fazia? Ele trazia umas 8, 10 mulheres da vida de uma tal Vila Ribeiro que tinha lá em Santo Antônio, uma vila muito famosa. E aquela mulherada vinha, tadinha, seminuas, e gente da pesada, as primas. E aquilo dava muito pano para manga, porque a mulherada ficava quase doida. E aí dava muita briga. Isso aí é muita facada. Volta e meia tinha um esfaqueado, porque o ambiente era para isso. E um filho desse senhor adoeceu. E pegou uma enfermidade que foi bambeando as pernas. E não andava mais. E os médicos diziam que ele ia se definhar a ponto de morrer. Dá um nome desse tipo de doença que eu não vou lembrar agora, e não é o caso. Mas como eu já fazia um trabalho na Água da Areia, na Santa Marina, no Frutal e no Sem Alqueires, e este cidadão tinha parente nesses bairros, e esses bairros começaram a frequentar gente, mas nem fazia loucura. Cada dia eu estava numa fazenda, numa montanha, num sítio. Naquele tempo eu pregava o evangelho, não era essa água morna de hoje não. E falaram para ele, seu Bastião, tem um tal de Camilote lá, que se ele rezar, o seu filho vai melhorar. E tinha um vizinho dele, que tinha uma menina que também era encapetada. Ela desmaiava, se batia, enfim. Então ele me chamou para ir nesse lugar, fazer um louvor, que ele ia convidar o bairro, que ia ter um baile, aliás, um louvor no lugar do baile. E encheu o lugar. E essa tal Lourdes estava. E essa outra pessoa estava também. E aí, quando eu comecei a oração, eu era sozinhão, gente. Eu e Deus, sabe que coragem que eu tinha. Quando eu comecei a rezar, primeiro que foi de embrulho foi o lampião. Eles colocavam um lampião a gás daqueles que ficava cheio. Um lampião aqui, outro lá atrás. Quando o pau quebrou, elas foram lá. Eu odeio luz, eu não quero luz, eu sou das trevas. E aquilo virou escuridão dentro daquela salinha, misericórdia. E viram tendepá, e mãe gritando. E foram muito tempo, mas Deus, eu e Deus, Ele me usou para libertá-lo. E quando tudo calmou, foi profetizado. A partir de hoje, não haverá mais nenhum baile neste lugar. E neste lugar, o Senhor vai fazer uma capela com o Santíssimo. Está lá até hoje.
inclusive a porta, os bancos da capela, se não trocaram, foram estas mãos que fez de graça para a capelinha. Amados, quantas almas foram libertadas naquele lugar? Mas a tentação foi muito grande. Então, tudo que ele falou dentro da minha casa, que não era para ir, que ele ia arrebentar, pois ele fez uma desordem. Mas não conseguiu vencer. Deus é maior. Diga glória a Deus. Então, gente, quando a gente busca a lei do amor, tudo melhora. E eu me asseguro na palavra de Deus. Vamos imaginar que está passando por problemas muito difíceis, seja ele qual for. O que o versículo 11 do capítulo 7 diz? Isso aqui é um remédio. Ali está dizendo, soerguimento. Deus está olhando e está te dizendo, eu quero mudar as tuas estruturas. Mas entenda, a mudança virá para os que quiserem vir. Os que não querem vir, não vai discutir, não vai brigar, porque chegou um ponto que eu não chamava mais minha esposa pelos encontros. Porque era chamar e era um não. E um não ainda com algumas ameaças, então eu não chamava mais. Mas eu tinha a santa paciência de enfrentar e de escutar o que eu escutava. Gente, parece até uma loucura. Eu chegava do encontro, morto de cansado. Ela começava a chorar. Aí o que foi? O que está acontecendo? Aí ela não falava. Ela fazia... Mas o que foi? Você não fala, eu não estou entendendo. Aí ela revoltava. Ela levantava da cama e ia para a sala. E lá ela ficava... Gente, mas aquilo atravessava por dentro. E eu imaginava, mas meu Deus, o que... Aí vinha a voz. Você está acabando com a tua mulher. Você fica evangelizando, em vez de cuidar da tua mulher. Mas eu dizia, Senhor, eu estou cuidando dela. O que eu faço? Chega uma hora que te dá um nó na cabeça. Mas quando te dá um nó na cabeça, na paz, você vai driblando. Mas tem hora que dá um nó na cabeça com revolta. E a gente revolta. E aí, quando se revolta, você começa a falar tudo que o Satanás quer que você fala. Então, acabei aprendendo isso também com a palavra de Deus. Bem-aventurado, está lá em Mateus 5,11. Quando vos disserem todo mal, quando vos perseguirem, e falar todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos. Eu disse, Jesus, o Senhor tem juízo. Eu nesse nervo, nessa revolta, se alegrar. Eu não posso mentir. Não é mentira e eu não consigo me alegrar. Então, eu saía de casa. E eu ia para o meio do mato. Chegava lá, eu ajoelhava. Lá eu chorava. Lá eu revoltava. Aí eu voltava tudo quebrado para dentro de casa. Numa esperança de encontrar uma melhora. Por que você saiu? Por que você fugiu? Gente, não dá a impressão que a minha mulher era um demônio? Ela não era, ela era usada pelo demônio. E ela não conseguia ver. Mas eu conseguia ver. Então o que eu fazia? Eu fazia de tudo para ver que um dia ela chegava a esse consenso. Mas em contrapartida, era um exagero na limpeza, para cuidar de mim. É uma coisa para te dar nó na cabeça. Dava nó na cabeça. Mas louvado seja Deus. E por vida ela dizia, que será dessa comunidade quando eu não existir mais? Quando eu estava bem de boa, eu dizia, não, você não pode morrer baixinho. O que será mesmo?
Mas tinha dia que a gente ficava tão assim chateado, que eu dizia, olha, quando você morrer, Deus vai dar um jeito. Vai fazer quase 5 anos que ela morreu. A comunidade não parou. Amém? E você, servo e serva, se um dia você achar, eu vou sair, quero ver. Pode ficar tranquilo que Deus coloca um melhorzinho do que você. Então nunca pensa que você é o bom. Pensa sempre que você é o mais inútil da comunidade. Porque quando você sair, você vai fazer falta. Não pensa, Camilote, que se eu morrer isso aqui vai acabar. Não, não vai acabar. Se essa comunidade é de Deus, quando eu morrer ela vai melhorar. Porque o broto sempre vem com mais força. Amém? Isso que tem que ser entendido. E é isso que estamos estudando. Você que prega tem que viver. Nós estamos aprendendo que, estando nesta missão, é isso que nós estamos escutando a Bíblia dizer que temos que passar. E passar amando, passar perdoando. Nunca trocar teu compromisso por canseira. Não faz isso que o diabo te rebenta. É teu compromisso. Olha, os louvores de quinta-feira, é teu compromisso. Não troque por nada. Ao menos que você é empregado e o patrão exigiu que você tem que trabalhar. Mas por canseira, por dorzinha de cabeça, porque o fulano não vai, eu também não vou. Não faça isto. Escute, porque de repente você não vai ouvir mais isso na tua vida. Não troca. Porque, gente, ontem eu trabalhei até às 6 e pouco. Hoje eu estou com meu braço que eu não posso nem mexer, porque eu fiquei mexendo com o martelo o dia inteiro, pregando, despregando, arrumando, limpando. Então, quando eu deito, meus braços caem. Não fui homem nem para ir comer uma pizza com meu povo ontem de canseira. Porque, gente, precisa ser feito. Se vocês vê tudo bonitinho aí, é porque tem alguém que faz. Então, é uma luta, é uma luta, é uma luta, é uma luta. Então, chegou quinta-noite, que também foi uma luta aí. Ainda pregar lá quinta-feira. Não é fácil. E o que é pior, ainda elaborar tema. O que vai falar, Senhor? Tem dia que você está numa inspiração, que você abre a Bíblia. As palavras vão caindo, mas tem dia que você vira para lá, vou falar disso, não, isso aqui não adianta falar, não, vou falar, não, isso aqui também não adianta falar, não, vou marcar aqui, vou fazer isso aqui, não, isso aqui não vai dar certo para você falar, e o senhor olha no relógio, já está dando 7h15, 7h10, e outra voz diz, olha, está em cima do horário, você fala para o povo chegar no horário, aliás, 6h15, 6h10, você manda o povo chegar no horário, você não pode chegar atrasado. Fala para o irmão, durma com um barulho desse. E tem que elaborar questionário, e tem que elaborar informativo, e tem que cuidar de comunidade, e tem que fazer compra para a comunidade, e tem que fazer tudo. Porque é meu compromisso. Cansa? Claro que cansa. Mas eu quero descansar no céu. Amém? Aleluia. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Versículo 11. Aproxima-se o dia em que se reconstruirão os teus muros. Diga glória a Deus. Aquele dia em que aplanarão tuas fronteiras. Diga aleluia. Nesse dia, diga para o irmão, esse é o dia, irmão. Nesse dia virão a ti, quem? A Síria e das cidades do Egito, desde o Egito até o rio, de um mar a outro, de uma montanha a outra, a terra tornar-se a um deserto por causa dos seus habitantes. Tal será o fruto de suas obras. Isso significa, esse Egito, essa Síria, é o rebelde que quer e vai dominar o mundo por um período de 260 dias. Esse é o dia.
Queridos irmãos e queridas irmãs, mas a Bíblia está dizendo, 13, a terra tornar-se a um deserto por causa de seus habitantes, tal será o fruto de suas obras. Você é um habitante. Nesse dia, o que vai ser visto é o que você não fez. Foi o dia que você disse, estou cansado. Foi o dia que você não ajoelhou para rezar. Foi o dia que você não está orando mais. Que você está no movimento, mas você não está orando mais. Você está comendo, bebendo, tomando um cafezinho, um chazinho, um leite, comendo um pãozinho com doce. E está no papinho. E não foi ajoelhar diante do Senhor para dizer, Senhor, como está o meu trabalho na obra, Jesus? Dá um tapinha do lado que está escutando, irmãozinho. E se você não ora, você vai ser esse irmão que está no mesmo time, você vai ser esse filho, você vai ser esse amigo que está na mesma caminhada, na mesma missão, na mesma igreja, mas distante de Deus. Como São Paulo diz aqui, olha lá que coisa bonita, São Paulo dizendo aos romanos, né? Já estamos quase terminando, mas precisamos ver o que Paulo está lhe dizendo. Irmão, o desejo, capítulo 10, Romanos 10. Irmão, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salvem. Segura o braço do irmão do lado assim, dá uma apertadinha, como meu finado pai fazia. O papai, quando ia educar a gente, ele pegava assim, ó. A mão dele era um alicate. Chegava a trincar o osso. Pega assim, dá uma chacoalhadinha assim. Amém. Amém. E diga por o chacoalhado, você está salvo? Está com sono, Rosa? Sono. Chacoalha ela assim, azinha. Está salva? Você abaixou a cabeça e não chacoalhou porque você está com medo da resposta. Leninha, você chacoalhou aí? Não, a cadeira não, aí do lado. Amém? Seu Claudinho chacoalhou a Detinha? Chacoalhou o Chico, Detinha? Porque o Chico gosta de uma conversa na hora da pregação, que é uma beleza. Ele tem assunto para todo lado. Diga glória a Deus. Graças a Deus para estar libertando um pouco do celular, né, Chico? Amém. Queridos irmãos, o versículo 3 diz, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Não concordo com o que o João fala. Eu não concordo. Ele é uma pessoa bacana, prega muito bem, mas tem coisa que ele exagera. O que o João exagera é o que você precisa engolir, porque é o que está atrapalhando a tua santidade. Amém? Diga aleluia. Aquilo que você não concorda é o problema que está dentro de você. Porque é o espinho que está inflamado. Eu não concordo. Eu não aceito. Eu não concordo com esse questionário. Eu não concordo de levar ninguém no paredão. Isso é muita humilhação. Agora, negar Jesus Cristo não obedecendo não é humilhação. Diga misericórdia. Diga aleluia. Não teve um que me afrontasse
que não caiu por terra. Amém? Quantos servos dizem, eu não concordo, você está errado. Não é assim. Olha onde estão hoje. Amados, versículo 4. Quando se fala em lei, olha para cá. Quando se fala em lei, ela resume na lei de Deus para o homem e na lei do homem para o homem. Por isso a lei humana, ela tem código. Os fariseus criaram 620 leis em nome de Deus de Israel. E pegavam Moisés e enfiavam na lei deles. Moisés ordenou o divórcio. E Deus disse, ele tolerou o divórcio, porque vocês não teve outro jeito de fazer. Mas eu vim para derrubar essa ideia de vocês. Se adulterar é pecado, um olhar de cobiça já pecou. Então eles pensavam que a lei ia ficar blanda, que podia transar. Deus deixou ela mais difícil. Porque a pessoa só transa quando ele cobiça e quando ele olha. Então, para você não cair nesse pecado, nem deve olhar e nem deve desejar. Porque se olhou e desejou, você já pecou no coração. A lei de Deus é séria. A lei de Deus é justa. Só quer reconfortar a alma. Digo obrigado, Senhor. E agora, para nós encerrar, eu gostaria de pegar mais duas vezes Malaquias e Romano para encerrar. Para mim concluir, aliás, Miquéia. Olha o que diz lá em Miquéia. Marca aí o versículo 13. Isso não vai demorar, hein? A terra tornar-se-á um deserto por causa dos seus habitantes. Por causa do pecado da humanidade. Que a terra vai virar um deserto. Tal será o fruto de suas obras. Se as tuas obras for mal, você vai ficar desertado aqui na terra. Versículo 14. Conduzi com o cajado o vosso povo, o rebanho de vossa herança, que se encontra espalhado pelas blenhas, para o meio de vergéis, que ele paste como outrora em Bazã e em Galaade. Queridos irmãos, queridas irmãs, conduz agora, fique, leve aonde você quiser. Agora não vai ter mais um Deus para te perturbar. Fique à vontade nessas trevas, nessas escuridão. Versículo 11. Como nos dias em que saíste do Egito, fazei-nos ver prodígio. Então, um conduzirá para a tenda de Deus. Outros conduzirá para a tenda de Bazã e Galaade, para o outro lado. A Bíblia diz, como nos dias em que saíste do Egito, fazei-nos ver prodígio. Então, o 16 conta, as nações os verão e sentirão vergonha de sua própria bravura, porão a mão na boca, e seus ouvidos ficarão surdos, porque eles vão fazer assim, olha para cá. Meu Deus, o que é isso? Diga misericórdia. Mas você não pode estar nessa. Você tem que estar fora dessa. Fala por irmão, você tem que estar fora dessa. Quando você vê uma coisa horrível, não é o que você faz? Meu Deus, mas que desse Deus?
Não dá. Alexandre colocou quando mais ou menos os questionários para serem entregues? 1 mês atrás, 2 meses atrás? No mês de novembro. Lembrando que os questionários devem ser entregues no retiro de família. Eu acho que eu li isso. Foi mais ou menos isso, né? E todos na comunidade têm acesso a esse... Todos? É que o Amadeu não tem Zeca, né? Mas alguém conta para ele. Então, gente, assim vai ser no dia. Se você não fez o questionário, então você não fez. Você recebeu ele lá em janeiro. Então reflita, para você não passar a vergonha que esse povo aqui está passando. Não responder o questionário é a mesma coisa de dizer assim, não quero mais fazer parte desse grupo. Em outras palavras, você está fazendo isso. E o que dói um pouco, que às vezes minha própria família também está nesse vacilo. Não sei se fizeram. Mas a gente não vê. Mas ninguém mais é criancinha. Todo mundo tem suas responsabilidades. Por mais contra-testemunho que der a minha família, eles não vão me derrubar desse altar jamais. É muito duro, porque a gente perde a força. Claro que não generalizando. Isso é a tua história. Na tua casa tem alguém que está bem do teu lado. Aí tem alguém que é contra você totalmente. E vai te chamar de boba, de fanático, de louca. Vai inventar um defeito em você. Para dizer assim, olha quem fala. Está todo dia na igreja. Dá uma de serva. Isso é o diabo que fala. Não deixa cair no coração. Porque a serva tem falha também. E a gente não é perfeito. Não deixa cair no coração. Amém? Porque olha o que vai ensinar a palavra de Deus. No versículo 16. As nações os verão e sentirão vergonha de sua própria bravura. Porão a mão na boca e seus ouvidos ficarão surdos. Você já imaginou esse planeta numa escuridão total? Olha o que diz o 17. Lamberão o pó como a serpente, como os répteis da terra. Tremendo sairão de seus retiros, e virão amedrontadas para o Senhor nosso Deus, e elas vos temerão, porque a escuridão não vem só com escuro, ela vem com tempestades horrendas. Então a pessoa vai cair, vai levantar, vai se rolar na terra e vai gritar. 18. Qual é o Deus que como vós apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto de seu povo, que não se ira para sempre? Por que prefere a misericórdia? Com todo o tempo que você teve, um Deus ao teu encalço, pedindo a tua conversão, enviando os pregadores, ensinando a palavra. Por que agora você vem me pedir misericórdia? Diga misericórdia. Você tem que ler isso na tua casa. E ler isso para você. Amados, 19. Uma vez mais, tende piedade de nós, esqueceis as nossas faltas e jogai fora, e jogai nossos pecados no mar, na profundeza do mar. Eu repito, uma vez mais, tende piedade de nós, esqueceis as nossas faltas e jogai nossos pecados na profundeza do mar.
Mostrai vossa fidelidade para com Jacó e vossa piedade para com Abraão, como juraste a nossos pais desde os tempos antigos. Ei, esse grito é para os eleitos, que estava no pai Jacó, que estava no Abraão, porque Abraão é pai da humanidade. Então, eles e os que estiver com ele, vai ter a misericórdia e ele vai fazer exatamente o que você está cansado de ouvir: separar as ovelhas do cabrito. Então já é hora de você começar a rezar mais, fazer mais penitência, buscar mais as leituras bíblicas. Dá uma melhoradinha no comportamento lá em casa, no trabalho. Porque você é eleito para a eternidade. Se a gente não treinar aqui, vai ficar esquisito lá no céu. No céu tem departamento, sabia? Maior e menor. O menor vai para um lugarzinho bem faveloso, onde vai ficar os favelados. É no céu, é no céu. Mas um céu meio favelado. Agora, os eleitos, esses pegam o galardão. E eu quero o galardão. Amém? Estou lutando pelo galardão. Faça como eu. Alguém me disse assim: você é doido. Não tem como ser santo. Você não é santo. E eu disse: quem falou para você que eu não sou santo? Eu sou filho de Deus, meu pai é santo. Vocês não falam que filho de peixe, peixinho é? Filho de santo é o quê? É diabo? Filho de santo é o quê? Por isso que eu digo: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Digo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ficamos de pé. Alexandre, eu posso pedir uma música? O ministério vai cantar com desassombro? Vai, aí palma, ele vai cantar com desassombro. Sabe que música que eu quero? E que vocês não vão saber cantar, mas não vai ter problema? Não! Não. Olha que coisa. Me fugiu. Não era outra. Estava com ela na boca. Ah, vai essa. O Senhor é santo. Conhece? Eu lembro na época Como? de uma senhorinha que cantava lá na nossa cidade. A gente tinha 8 anos de idade. Uma senhorinha que viajou Viajou. de dentro de um carro. Não. Não, nada a ver. Não. É outra senhorinha. É uma senhorinha. Outra senhorinha. Então vamos lá. O Senhor é santo. O Senhor é santo. Senhor. O Senhor é santo. Senhor, envia teu Espírito. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Erga a mão e diga: Hosana, Hosana.
Assembleia, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Senhor, envia teus santos anjos nesta tarde. Vem, Senhor, quebre toda a lei humana e coloca a lei divina dentro de nossos corações. Eu quero ser santo, Senhor. Eu não vou desistir dessa ideia. Eu posso não conseguir ser santo, mas eu não vou desistir. Santo, santo és tu, Senhor. Vem suindo uricho e alamansi. Alemicante, urido shiba sai, alamicanto, limiri. Lamiri canto, mica tarabaixo, isto limiri de alabarai. Loente, me limiri a faço, isto limiri de alamaixo. Alamacante, limiri bicho, e alamai, alamai. Nolendo, limiri andalamando, limiri andalamalamari, alamari. Loendo, limiri andalamanda, alamari. Senhor, batize com teu Espírito Santo. Envia os dons do teu Espírito Santo. Vai orando mesmo, para que o Espírito de Deus entre e ocupe o teu coração, o meu, o nosso. Queremos ser a tua lei, Senhor. Envia Machuia Labarianda Labai. Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser salvo, eu quero entrar no céu, eu quero ser teu eleito. Perdoa meu pecado, minha angústia, meu erro. Dai-me a sabedoria divina para que eu forme o teu corpo nesta terra, Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Digam amém. Jesus é a aliança. Pega no tom de vocês, que o meu acho que é alto, né? Jesus é a aliança, todos, entre você e Deus. vai pedindo perdão dos teus pecados. Jesus é a aliança Entre você e Deus. entre você e Deus. Erga tua mão e diga: hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para nele derramar. de novo. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Estendamos nossas mãos para o refeitório. Senhor,
Abençoa o alimento que está naquela mesa. Abençoa as mãos que estão ali lutando. Abençoa esta cozinha, Senhor. Depois de quantos anos o Senhor concedeu este lugar para cozinhar. Agora não necessita mais ser feito na nossa casa. O Senhor nos preservou nossa intimidade lá com a família e deu este lugar. Graças à tua graça e aos nossos colaboradores, eu abençoo cada centavo que entrou neste lugar, vindo do suor do teu rosto. Deus te pague com copiosas bênçãos. Se hoje está melhorzinho aqui, é porque você foi um parceiro, é porque você nos ajudou e está nos ajudando ainda. Deus, pague por mim, Senhor, estes e estas que enviaram para a nossa comunidade Palavra Viva, o que tem chego para nós chegar aonde chegamos nessa construção. Que nunca falte no bolso de vocês, na memória de vocês, no coração de vocês, que tudo que você investiu aqui, também, irmãos, é desconto lá na eternidade, porque quem ajuda a missão tem mérito de missionário. Muitos nos doaram cimento, ferro, areia, pedra, muitos. E o que esses muitos doaram está acontecendo aqui o nosso pavilhão, lá na cozinha. Nossa, quão caro ficou tudo isto. Mas eu não sou de olhar o preço que gastou. Eu sou de olhar o que Deus colocou. Abençoa também o mineiro, que deu uma mão. Olha que lindo que ele fez aqui. E quase de graça. Essas mãos terá recompensa um dia no céu. Pedrinha por pedrinha que ele colocou. E olha que perfeição. Deus não vai deixar de mãos vazias. Você que veio trazer aquela importânciazinha, ou aquela importância zona, Deus o pague. Deus o pague. Às vezes a pessoa chega, dá 20 reais e diz, para ajudar na missão. É a mesma coisa de 20 mil. Porque a gente nota que a pessoa está dando de coração. Deus o pague. Tudo que entrou aqui nessa comunidade. E está bem próximo para terminar. Mas o forro e a pintura e as portas dos banheiros. Mas vai acontecer. Eu queria, para o nosso congresso de fevereiro, possa que não esteja pintado ainda. Mas o banheiro pronto e o forro pronto. Parece que eu estou até vendo aquele forro. Que cor? Azulzinho? Branquinho? Branco. Branco será melhor? Acho que um azulzinho não fica melhor? Não. Branco é por conta. Branco. Branco por alguma. Pela filmagem. Branco, é. Destaca mais. E eu estou de olho lá embaixo também. Amém? Fique tranquilo, que o que passar nessas mãos aqui, vai para a missão. Eu sou 16:2 de Lucas. O que fala lá? Ninguém sabe. Deve ser servo fiel. Hã? Deve ser servo fiel. O quê? Servo fiel. Vamos dizer, de 1 a 10, se acertou meia. Mas está valendo. Amém. O que diz 16:2? Não pega a Bíblia não, mocinha. Não pode colar. Não pode colar, mocinha.
O reino dos céus é semelhante a um homem que quis ajustar na conta com seus empregados. Espera, mas não é o 2. O 2 vai dizer assim: que ouço dizer de ti? Presta-me conta das suas administrações, pois não poderá mais administrar os meus bens. Olha para o altar e diga: e daí, camelote? Eu vou ser recolhido, vocês sabiam? Eu vou subir. Já vai preparando o chocolate, as balas de rico. Traz o balinha, que o balinha é cheio de me dar bala de rico. Aqueles melzinhos de colarzinho que eu gosto muito. Senhor esteja conosco. Às vezes eu brinco assim, eles dizem: não tem outro assunto não, vô? Tem outro assunto não? E eu quero a minha música ainda, viu? Pode treinar. Quando eu deixar esse mundo,